Minha filha apanhou da madrasta dela. E quando eu descobri o porquê, eu bati de novo. Eu me separei do pai da minha filha quando ela tinha 8 anos. O relacionamento já não tava dando certo, tinha caído na rotina, a gente já não se gostava, a gente mal se falava. Então eu decidi dar um basta, porque a gente só tava junto por comodismo. Não teve nenhum problema, não teve nenhuma briga. Nós fizemos ali um acordo de boca, ele ajudava com pensão e pegava ela fim de semana sim, fim de semana não. Ou quando ele queria, quando tinha alguma comemoração, quando ele precisava. A gente não tinha muito essas questões de, só pode estar o dia. Não. A gente tinha uma comunicação boa. Então quando ele precisava pegar ela, ou eu precisava, ou que ela ficasse uma semana na casa dele que eu precisava viajar, coisas assim do tipo, a gente tinha ali uma parceria muito boa. Porque realmente não existia nenhum problema, nenhuma raiva, nenhuma mágoa. A gente só não tava dando mais certo. Quando a minha filha tinha 12 anos, ele veio me contar que ele tava conhecendo uma pessoa, que ele tava namorando com essa pessoa e que ele estava pensando em pedir essa pessoa em casamento, que ele queria uma pessoa, que ele tava gostando muito dela, e foi em afins. E aí a gente conversou, eu falei pra ele que tudo bem, que eu tava feliz por ele, desde que ela tratasse a minha filha bem, eu não veria problema nenhum. O tempo passou, o relacionamento dele com essa madrasta ficou forte, eles realmente se casaram, foram morar juntos e minha filha passou a conviver com ela. O nome dela era Carla, ela era uma pessoa muito boa. A gente tinha ali uma comunicação meio afastada, né, uma comunicação respeitosa, mas não era uma coisa, tipo, ela não era minha amiga, eu não era amiga dela. Mas a gente mantinha ali o básico, porque é questão de convivência. Só que o problema é que a minha filha, ela não aceitou muito bem a madrasta dela, sabe? Eu super aceitei, a gente tava super bem, só que a minha filha tinha muito ciúme do pai dela, então ela não tava conseguindo digerir aquilo de saber que agora ela teria que dividir o pai dela com uma outra mulher, que o pai dela e a mãe dela nunca voltariam, por mais que a gente explicasse, por mais que a gente conversasse, ela tinha aquela coisinha que queria que eu e ele voltasse. Só que ela não ia ter isso. A gente não ia voltar, a gente não se gostava mais. Então, mesmo explicando pra ela que o pai dela tinha que seguir a vida, que eu também tinha que seguir a vida, ela também não via as pessoas que eu me relacionava. Eu ficava, furafava com uma aqui, uma ali, mas, tipo assim, nunca levei em casa, porque eu nunca realmente tive interesse em alguma coisa séria ou nada do tipo. O pai dela, sim, só que ela não aceitou e começou aquela implicância com a madrasta. Ela ia pra casa do pai, o pai fazia diversas reclamações. A madrasta também me mandava mensagem falando todas as coisas que ela tinha feito. E ali a gente começou a botar de castigo, conversar. E por fim eu levei ela numa psicóloga, porque realmente ela não tava aceitando. Depois que ela começou a fazer terapia, os meses foram se passando e ela meio que foi acalmando, sabe? E ali eu achei que ela tava aceitando a madrasta dela. Até que um dos fins de semana que ela foi pra casa do pai dela, na segunda-feira, a madrasta dela veio trazer ela em casa toda estrupiada, toda assim, parecia que ela tinha tomado uma bela de uma coça. E aí ela falou, eu vim pessoalmente trazer ela pra você, pra te contar o que aconteceu. E gente, quando ela começou a falar, eu fiquei apavorada. Obviamente que quando eu vi a minha filha ali toda estrupiada, todo machucado, tudo mais, com os roxos, uns arranhão, eu fiquei olhando assim, assustada, perguntando o que estava acontecendo, o que aconteceu, o que houve, e ela calada, minha filha calada, entrou pra dentro de casa, sentou no sofá e calada ela ficou. E a madrasta estava na porta de casa, ela falou, olha, eu vim pessoalmente te contar o que aconteceu, vim trazer ela aqui pra você e quero falar pra você que ela tá assim porque foi eu que dei uma coça nela. Gente, na hora que ela falou isso, o meu sangue gelou, porque assim, eu não tinha nada contra ela, a gente não tinha nenhum tipo de problema, mas poxa, era minha filha. E assim, ela deu-lhe uma boa de uma coça pra minha filha, que ela tava toda estrupiada, era minha filha. Era eu que tinha que corrigir, ela não tinha o direito de bater na minha filha, de fazer alguma coisa com a minha filha. Eu já olhei pra cara dela e falei assim, como é que é? Ela falou, eu vim pessoalmente te contar porque eu sabia que essa seria a sua reação. Eu peço que você tenha calma e eu vou te explicar o que tá acontecendo antes de você tomar qualquer atitude, antes de você fazer qualquer coisa. Eu estou aqui justamente para que, caso você queira tomar essa atitude, eu estou aqui na sua frente. Mas antes eu quero a oportunidade de te contar o que aconteceu e por que a sua filha tomou uma coça. Eu não era aquele tipo de mãe, ai, não pode bater, ai, não pode, sabe? Não, mereceu tomar umas palmadinhas sim, mereceu ficava de castigo sim, mereceu, era corrigida assim. Só que eu era mãe. Ela era corrigida por mim, que era a mãe, e o pai também. Só que assim, ela nunca tinha encostado a mão na minha filha, ela nunca tinha brigado com a minha filha, ela sempre respeitou muito a minha filha, ela sempre teve muita paciência, porque a minha filha maltratava muito ela, minha filha xingava muito ela. Eu falei que tudo bem, que eu queria saber então o que tinha acontecido, mas já me tremendo toda, extremamente nervosa, olhando pra cara dela, querendo avançar na cara dela. E aí ela falou pra mim, você sabe que o Romário, que no caso era o pai, né, da nossa filha, você sabe que o Romário, ele tem um sono muito pesado, né, mas eu não tenho. Eu falei, ela falou, eu acordei da madrugada de domingo pra segunda, tá, com a sua filha no nosso quarto, sem vestes nenhuma, tá? Ela tirou as vestes também do Romário. O Romário geralmente dormia só de samba canção, digamos assim. Tirou as roupas dele, ela subiu em cima dele e ela estava sem veste assim, em cima dele. Eu comecei a escutar a cama balançando.
Quando eu acordei, eu tomei esse susto, ela tava simplesmente em cima dele. Ela achou, não sei, que eu tinha sono pesado também, ou que eu não acordaria. Eu olhei pra cara do Romário, porque no primeiro momento eu achei que tava rolando alguma coisa ali que eu não tava sabendo, que ele estava tendo um caso. Entrei em desespero, mas quando eu olhei pra ele, eu vi que ele literalmente estava dormindo. Ela disse que não se mexeu quando acordou, ficou olhando aquela cena em choque e fingiu que tava dormindo pra poder escutar o que a minha filha falava. E basicamente a minha filha fazia aqueles barulhos, né, de franfação e falava: um dia você vai ser meu, um dia eu vou poder fazer isso com você acordado, um dia eu vou poder contar pra você que eu gosto de você. E foi ali que ela acordou, né, no auge do choque dela, tirou a minha filha de cima, deu uma coça nela, bem descida. O Romário acordou extremamente assustado, perguntando o que estava acontecendo. Ela contou, a minha filha estava ali sem vestes, ele ficou extremamente em choque, ele não encostou nela, porque ele ficou com muito choque, né, obviamente. Isso era já quase amanhecendo, a madrugada foi aquela loucura, minha filha tomou-lhe uma coça e ela veio pessoalmente trazer a minha filha pra minha casa. E ali a minha filha falou pra ela também que gostava do pai dela, que ela tava tentando roubar o pai dela, que ela tava há anos esperando pra ter oportunidade com o pai dela e que ela tinha chegado assim do nada, que não ia roubar o pai dela, que o pai dela era dela, que o pai dela ia se casar com ela. Eu nunca percebi isso na minha filha, acredito que o Romário também não sei de onde surgiu isso, nem quando surgiu isso. Se ela fez isso por implicância ou se ela realmente gostava do pai dela. Na hora eu me desesperei, me desestabilizei, fui pra cima da minha filha perguntando pra ela o que tava acontecendo e ela começou a falar pra mim que era isso mesmo, que ela gostava do pai dela, que ela nunca quis que o pai dela ficasse comigo porque ela queria que o pai dela ficasse com ela, que ela não ia aceitar essa madrasta, que o pai dela seria dela. Na hora eu entrei em desespero, ela tomou outra surra de mim. A madrasta foi embora, ela ficou mais ou menos uns 8 meses sem ver o pai dela, fazendo tratamento, acompanhamento com a psicóloga. Atualmente a gente começou a deixar o pai dela vir visitar, né, ela assim, vez ou outra, sendo vigiada, né, assim, pra poder ver como que as coisas estão. Eu e o pai dela, a gente está em constante comunicação pra gente poder ver como que a gente vai levar essa situação. Eu tinha acabado de ganhar bebê, estava no quarto, com a minha filha no colo. Quando entra uma enfermeira no meu quarto, com uma outra bebê no colo, ela olha pra mim e diz assim: "Oi, mãezinha, eu trouxe a sua filha." Dizem que as coisas que a gente tem mais medo é as coisas que acontecem, né? Escuta só. Eu cresci ouvindo a minha mãe sempre contando que eu quase fui roubada na maternidade. Então, por conta disso, a minha mãe sempre foi extremamente cuidadosa, tanto comigo quanto com meu irmão. E quando eu descobri a minha primeira gravidez, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. O meu medo era de alguém roubar minha filha na maternidade ou trocar minha filha, né, na maternidade. Então eu pedi muito, mas muito mesmo, tanto pro meu marido quanto pra minha mãe, pra eles ficarem de olho, pra eles prestarem bem atenção, pra cuidar certinho. Falei pra eles: não deixem a bebê sozinha por nada. E o combinado era que o meu marido iria assistir ao parto. Ok. Certo dia, o meu marido ele teve uma reunião de trabalho em outra cidade e ele foi, né, nessa reunião e eu fiquei. Porém, nós avisamos meus pais que eu estava sozinha, porque se caso eu precisasse de alguma coisa, eles já ficariam atentos, né, ao celular. Beleza, meu marido foi para essa reunião e horas depois eu comecei a sentir dores, mas assim, dores muito fortes. Na hora já peguei, liguei para os meus pais, só que o meu pai atendeu e falou que minha mãe tinha saído rapidinho, mas que ele iria ligar para ela. Nisso, meu pai me retornou e falou assim: "Olha, eu tô indo aí para te buscar porque sua mãe não atende." Beleza, meu pai me buscou e fomos pro hospital. No caminho, desesperado, eu ligava pro meu marido, ligava pra minha mãe e nada de nenhum dos dois atenderem. Cheguei no hospital e nada ainda deles atenderem, só que assim que eu cheguei eu já fui internada. Até que meu pai conseguiu falar com a minha mãe e minha mãe foi correndo pro hospital. E minutos depois o meu marido também me retornou e ali eu falei pra ele que eu já estava internada, que eu iria ganhar e pedi pra ele: "Vem pra cá com urgência." Só que o que aconteceu? Ele pegou trânsito no caminho e ele não conseguiu chegar no hospital a tempo. Então pensei comigo: bom, a minha mãe que vai entrar comigo no parto. Até porque o meu pai jamais entraria. Só que do nada aquela dor ela aumentou, ela apertou. Nisso veio o médico, as enfermeiras e ali eles já me levaram para a sala de parto. E por ser tudo muito rápido, infelizmente a minha mãe também não chegou a tempo e ninguém ficou comigo no meu parto. E foi aí que bateu o medo, bateu o desespero, porque eu só conseguia pensar na minha filha. O meu medo era dela ficar sozinha. E depois do parto levaram a minha filha, né, para fazer os procedimentos. E o meu medo ele só aumentava. Depois do parto eu fui levada para uma sala e depois dessa sala eu já fui levada para o quarto. Só que até então a minha filha ainda não tinha vindo para o quarto. Mas quando eu fui pro quarto, a minha mãe já estava comigo e ali a minha mãe mesmo foi atrás da minha filha, foi atrás para saber se estava tudo bem, se estava tudo certo. E assim que a minha mãe foi atrás, uma enfermeira já estava vindo com a minha filha.
Quando a minha mãe falou que a enfermeira já estava, né, trazendo a minha filha, ali eu respirei e eu chorei, mas eu chorei assim, um choro de alívio, sabe? Nisso, a enfermeira chegou no quarto, me entregou minha filha. Ali eu fiquei com ela no colo, abraçadinha com ela. Logo em seguida, o meu marido também já chegou, já ficou ali com a gente. Estávamos todos ali reunidos, curtindo aquele momento assim maravilhoso, quando do nada entrou uma outra enfermeira no quarto, olhou pra mim e disse assim: "Oi, mãezinha, eu trouxe a sua filha." Quando aquela enfermeira viu que eu já estava com uma bebê no colo, ela parou, ela ficou me olhando. Nisso ela olhou pra mim e perguntou assim: "De quem é essa bebê?" Porque eu estava sozinha no quarto. Então ali eu olhei pra ela, toda desconfiada, e respondi que aquela bebê era minha. Ela olhou pra mim e falou que não, que a minha bebê era a que ela estava segurando. Pra quê? Eu sei que eu entrei em pânico, comecei a chorar, a minha pressão subiu, começou a me dar febre. Como eu fiquei muito alterada, veio o médico, veio outras enfermeiras também, ali eles me deram um calmante e logo em seguida eu dormi e eles levaram as bebês. Meu marido ele foi junto, né, acompanhar as bebês e a minha mãe ficou ali comigo. E assim que eu acordei, a equipe médica tinha uma psicóloga também, estavam todos ali esperando, né, para conversar comigo. E ali eles me explicaram que infelizmente uma enfermeira ela fez uma troca, ela fez uma confusão, só que para poder devolver as crianças para as mães, né, eles precisavam ter certeza de quem era de quem. O que aconteceu? A mãe de uma dessas bebês, ela teve cesárea, teve uma complicação nessa cesárea, então ela precisou ficar em observação. E a filha dela foi levada para a mesma sala que a minha filha estava. E foi ali que essa enfermeira, ela fez essa confusão e ela trouxe para mim a que não era minha filha. E a minha filha de verdade, ela foi cuidada por uma outra enfermeira. No meio de toda essa confusão, eu precisei ficar um dia a mais no hospital, porque nós fizemos vários exames, né? E quando nós tivemos total certeza sobre o resultado, foi entregue as bebês, a minha para mim e a outra para a mãe. E foi aí que nós viemos embora. O hospital conversou comigo, eles falaram que eu tinha total direito, né, de processar. Só que eu não queria nada que me ligasse aquele dia, ou que fizesse eu lembrar daquele dia, daquele momento, eu só queria esquecer. Isso já tem 14 anos, hoje a minha filha ela já está uma moça, a coisa mais linda. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém. Às vezes eu me pego pensando, será que realmente essa é a minha filha mesmo? E se aquela outra realmente for a minha filha? Por várias vezes eu já me peguei pensando nisso e sempre que eu penso me dá uma angústia, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa dúvida, eu tenho certeza que eu estou com a minha filha certa. Mas é aquilo, eu vou conviver com isso pra sempre e não passo isso pra ninguém, essa dúvida eu guardo somente pra mim. E é isso.